teologia da prosperidade está certa quando diz que Deus abençoa financeiramente. O problema é que eles dizem é que Deus faz isso em retorno à nossa fidelidade, nosso compromisso e a nossa piedade. Não, Deus não está obrigado a nos dar absolutamente nada. Ó Deus, nós pedimos a Tua orientação para compreendermos esse assunto tão importante e que fala de perto ao nosso coração. Nós oramos que o Senhor tire as dúvidas, me ajude a falar de maneira clara e ter sabedoria na hora de responder as perguntas, para que todos tenhamos o mesmo sentimento, pensemos a mesma coisa aqui na igreja a respeito desse tema. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o objetivo dessa escola dominical é nivelar. Eu acho que não vai precisar não, Felipe. Não, obrigado. É nivelar o nosso pensamento a respeito de alguns temas que são bem atuais e relevantes. Vários de vocês vieram de igrejas que têm um pensamento diverso a respeito, particularmente, dessa questão da prosperidade. São as chamadas igrejas neopentecostais, que têm, durante algum tempo, já predominado no meio evangélico. E muitos de vocês vieram de denominações assim, onde a teologia da prosperidade é ensinada. Então, na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito do que é que onde a teologia da prosperidade acerta e onde ela erra, para que a gente tenha uma visão equilibrada a respeito desse assunto. Apesar de, até o presente, essa teologia só ter melhorado a vida dos pregadores e fracassado em fazer o mesmo com a vida dos seguidores, ela continua a influenciar boa parte do segmento evangélico no Brasil e aqui no ambiente da imigração. Basicamente, essa teologia da prosperidade, ela ensina que se o crente tiver fé nas promessas de Deus, se for fiel nos dízimos, nas ofertas, ele sempre será próspero, saudável e bem-sucedido em tudo que ele fizer. Essa teoria, ela é recente na igreja e ela tem início mais ou menos na década de 80, com o surgimento do movimento neopentecostal aqui nos Estados Unidos. E daqui foi para o Brasil. E lá deu ensejo à criação de denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, a Internacional da Graça, do R.R. Soares, Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago, e, numa certa medida, também a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Silas Malafaia. Todas essas denominações, elas adotam, em alguma medida, a teologia da prosperidade. Uma das razões pela qual os evangélicos têm dificuldade em ver mormons, Testemunho de Jeová. Por quê? Porque essas seitas, elas negam verdades centrais do evangelho. A Testemunho de Jeová vai negar a divindade de Cristo, os mormons vão negar que Cristo é eterno, vão negar que a salvação é pela graça, vão insistir em salvação pelas obras. Então fica mais ou menos fácil você olhar assim e dizer, isso aqui é uma seita. Mas o problema com a teologia da prosperidade é que ela não parece uma seita, porque nenhuma dessas igrejas que eu disse aqui para vocês, elas vão negar os pontos centrais da fé cristã. Elas vão dizer que Deus é um só, Deus é triuno, que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vai voltar. Então, eles não vão negar isso. Mas o que acontece é o que aconteceu com a teologia da libertação. Vou usar a teologia da libertação, é diferente da teologia da prosperidade. Mas o princípio é o mesmo. O que é que aconteceu? Na década de 60, mais ou menos, alguns teólogos, começando na igreja católica, depois vindo para a igreja protestante, eles pegaram um tema da Bíblia correto, que é a preocupação que Deus tem pelos pobres. Isso aí, a Bíblia toda ensina isso. Abstraíram esse tema do contexto geral da Bíblia e fizeram uma releitura da Bíblia a partir dessa perspectiva. A Bíblia lida a partir da
libertação dos pobres, do domínio dos ricos e assim por diante. E o resultado é um evangelho totalmente diferente. Mesma coisa é a teologia da prosperidade. Deus ensina prosperidade? Ensina. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram essa parte da prosperidade, abstraíram do contexto, tiraram do contexto geral da Bíblia e fizeram uma releitura da Bíblia a partir dessa teoria da teologia da prosperidade. E o resultado é um evangelho manco, torto, distorcido, que não se parece com o evangelho bíblico que você obtém quando você estuda a Bíblia como um todo. Então, por isso que é difícil para essas igrejas, para nós, os evangélicos, olharem para essas igrejas e dizer assim, mas não estou vendo o que está de errado ali. É porque eles não estão negando nenhuma das verdades tradicionais. Eles estão rearrumando o evangelho de forma que, no final, o resultado vai ser bastante diferente do evangelho histórico que a igreja vem professando há 2000 anos. Então, é isso essa é a razão pela qual, às vezes, os crentes têm dificuldade em perceber o que está errado com esse movimento e outros parecidos também. Então, porque é um tipo diferente de erro teológico, não é? Muito bem. Então, vamos ver quais são algumas das coisas que eles estão dizendo correto. Como eu disse, eles partem de alguma coisa que é ensinada na Bíblia e em que é que eles estão errando, o que é que falta dizer. Então, vamos lá. Depois vocês vão guardando suas perguntas aí, porque no final nós vamos ter um tempinho para tentar responder essas perguntas. Primeiro, com relação às bênçãos materiais dadas por Deus. Os pregadores da prosperidade, esse pessoal que eu citei e muitos outros, eles afirmam corretamente que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com bênçãos materiais. Eles estão certos nisso, quando eles dizem Deus quer abençoar o seu povo com bênçãos materiais. O salmista diz lá em Salmo 145, 16, que Deus abre a mão e satisfaz de benevolência a todo ser vivente. Deus é um Deus que abre a mão e satisfaz benevolentemente toda a sua criação. Ele gosta de abençoar. Nosso Deus é um Deus doador. O Senhor Jesus ensinou que Deus, como um Pai bondoso, sabe dar coisas boas aos que pedem. Está lá em Mateus 7,1. Todo mundo lembra do contexto. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então a Bíblia apresenta um Deus doador, generoso, bom, que conhece as necessidades das suas criaturas e que tem prazer em nos abençoar materialmente. Nós podemos confiar que o nosso Deus haverá de cuidar das nossas necessidades. O próprio Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, uma das petições é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é lícito esperar que Deus nos abençoe materialmente, financeiramente. Não tem nada errado com isso. A teologia da prosperidade está correta quando enfatiza isso aí. Contudo, isso é só metade da história. Esses pregadores omitem que qualquer bênção material vinda da parte de Deus é graça e não um direito que você tem. Se Deus lhe abençoar financeiramente, e Ele gosta de fazer isso, é graça, é favor, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer você próspero, rico, bem-sucedido, ter bem material, ter sua casa própria, um carro do ano. Deus não tem obrigação de fazer isso com ninguém. Se você tem essas coisas, é somente pela graça e misericórdia de Deus. Como nós ouvimos aqui, o pastor Samuel falou que a vida não pode ser medida em termos de causas e consequências. O fato de você ser um crente fiel, um crente regular nos seus compromissos, que ama Deus, não gera um compromisso de Deus de que Ele vai retribuir a você a sua fidelidade, lhe enchendo de bens materiais. A Bíblia é muito clara quando enfatiza a bondade e a generosidade de Deus em conceder essas dádivas. Veja o que é que Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel
após eles terem sido vitoriosos na conquista da terra prometida, mandou Moisés dizer, essa guerra aqui não foi a guerra de Canaã, mas guerra contra os povos estrangeiros. Não digas no teu coração, a minha força e o poder no meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a seus pais, como hoje se vê. Está lá em Deuteronômio, capítulo 9, 17 a 18. Israel devia lembrar que toda vez que foi vitorioso numa campanha, que não foi por conta da estratégia militar, inteligência, capacidade e poderio bélico, mas porque Deus deu força para que eles pudessem ser vitoriosos. Então o ponto é esse. A teologia da prosperidade está certa quando diz que Deus abençoa financeiramente. O problema é que eles dizem é que Deus faz isso em retorno à nossa fidelidade, nosso compromisso e a nossa piedade. Não, Deus não está obrigado a nos dar absolutamente nada. Nós não podemos, portanto, reivindicar ou exigir de Deus que Ele nos conceda bênçãos materiais, como essas igrejas ensinam. Você reivindicar a Deus, inclusive chegam até a dizer, peça a Deus, reivindique os seus direitos. Você tem direito diante de Deus, porque você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Gente, se vocês forem reivindicar, dizer assim, Deus, me dá o que é o meu direito, o céu, a boca do inferno vai abrir aqui no chão, você vai descer de cabeça para baixo, que é só o direito que você tem. Você não tem direito a mais nada. Você é um pecador miserável, como eu. Nós merecemos a ira de Deus e o castigo de Deus. Só o fato de não receber isso já é graça e misericórdia. Teologia da prosperidade, Deus abençoa financeiramente, certo? Teologia da prosperidade, Deus tem obrigação de fazer você financeiramente próspero, errado. Deus não tem essa obrigação e se Ele fizer, é somente pela graça. Segunda coisa que a teologia da prosperidade acerta é que nós devemos orar por bênçãos materiais. Está correto, sim, pedirmos que Deus nos abençoe financeiramente. Isso eles ensinam mesmo, não é? E não falta base bíblica para isso. Lá na terceira carta de João, no capítulo 2, nós lemos o apóstolo João orando pelo seu filho na fé, Gaio, para que ele seja próspero financeiramente. Se João podia orar por Gaio para que Gaio fosse próspero financeiramente, significa que eu posso fazer a mesma oração por mim, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu posso orar pela prosperidade dos outros, posso também orar pela minha prosperidade. Tudo que eu peço para os outros, eu também posso pedir para mim. Então, não tem problema. Já citei aqui Mateus 6, quando Jesus diz que nós podemos orar pedindo o pão nosso de cada dia. É bem verdade que não é o pudim, mas pão francês já é uma coisa muito boa. Muitas passagens da Bíblia nos ensinam a orar e pedir a Deus o que nós desejamos e temos necessidade. Não tem nada errado você chegar e dizer, Deus, eu queria fazer um curso, eu queria me sair bem, eu queria arrumar um bom emprego, ou então eu queria começar uma empresa e eu queria ser próspero. Eu queria aproveitar as coisas boas dessa vida, eu queria que o Senhor me desse condições financeiras. Tem nada errado você pedir isso a Deus. Pode pedir, peça muito, peça sempre. O problema é, mais uma vez, que a teologia da prosperidade, que ensina isso, ela ignora que Deus tem o direito de responder não a essa sua oração. O sim você já tem, né? Aliás, o não você já tem, o sim pode ser. Então, não tem nada errado você pedir para Deus. Agora, o fato de você pedir a Deus não quer dizer que Deus vá dar de acordo com o que você pede, como é ensinado nessas igrejas. Eles apresentam Deus meio que compromissado a responder a sua oração exatamente do jeito que você deseja. A teologia da prosperidade, portanto, ignora que Deus tem esse direito de negar bênçãos materiais quando ele achar por bem,
sem que isso seja falta de fé ou fidelidade sua, que é o que essas igrejas ensinam. Se você está pedindo prosperidade e você não recebe, você não é próspero, então ou você não está pedindo com fé, ou você não é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque se fosse, Deus faria você rico. Mas o quadro completo é que Deus dá não como resposta, inclusive, ou até, ou mesmo aqueles que são fiéis a Ele. Moisés, depois de todos aqueles anos de serviço, cometeu uma infração. Deus disse, você não vai entrar na terra prometida. E nós lemos lá em Deuteronômio 3, de 23 a 29, Moisés dizendo que ele chorou muito diante de Deus e que pediu muito a Deus para que entrasse na terra prometida. Qual foi a resposta de Deus? Não. Era falta de fé de Moisés? Não. Era que Moisés era infiel? Na verdade, Moisés é o grande profeta de Israel. É aquele que nos deu a base das Escrituras. Ele sempre foi fiel a Deus. Cometeu uma infração que a gente sabe, não é toda a vida dele, né? Que Deus levou, deixou Deus irado com o que ele tinha feito. E Deus deu não para ele. O apóstolo Paulo, Deus tinha um espinho na carne, doloroso, que o humilhava. Nós vemos lá em 2 Coríntios 12 que 3 vezes o apóstolo Paulo pediu a Deus, tira esse espinho da minha carne. Aí, segunda vez, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor tirar esse espinho da minha carne. Terceira vez, Senhor, por favor, em nome de Jesus, tira esse espinho da minha carne, porque eu não aguento mais sofrer. Finalmente, quando veio a resposta, foi, não, eu não vou tirar. Mas eu tenho uma coisa melhor para você. Eu vou lhe dar a graça de você suportar. A graça de você suportar o espinho na carne. Era um homem de fé. O que dizer do próprio Senhor Jesus, lá no jardim do Getsemane, na perspectiva da cruz, a sua alma conturbada até a morte, angustiado diante da perspectiva de enfrentar a cruz? 3 vezes ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes Jesus pediu e a resposta foi não. Não. Você pode pedir, a Bíblia nos encoraja a pedir, mas reserva a Deus o direito de, na sua sabedoria e na sua soberania, dizer não. Não também é resposta de Deus. E às vezes é a melhor resposta que nós poderíamos ter, porque nós não sabemos orar como convém. A teologia da prosperidade, portanto, ela erra nisso aí. Fazer campanha de oração, propósito, orar no monte, jejuar, nada disso obriga Deus a nos dar aquilo que nós queremos. E devemos lembrar que Deus responde às orações conforme a sua vontade. 1 de João, capítulo 5, verso 14. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com sua vontade, Ele nos responde. Ele responde com frequência? Sim, responde. Tem muita gente que pede prosperidade e Deus dá, mas Ele não dá sempre. E o problema lá da teologia dessas igrejas é que eles generalizam. Se você pedir, Deus vai dar. Se você não recebe, é falta de fé ou falta de fidelidade e assim por diante. Isso não é verdade. Cria culpa, cria angústia, cria preocupação na vida dos crentes, uma escravidão, e que o evangelho, em vez de ser um motivo de alegria e paz, acaba se tornando um grande fardo quando você tem que viver à luz de um Deus que, para responder às orações, precisa que você seja perfeito, e mesmo assim você nem sempre vai conseguir. Então, acerta quando diz que nós temos que pedir, erra quando diz que Deus sempre responde positivamente. Sobre dízimos e a obrigação de Deus, a teologia da prosperidade, ela enfatiza fortemente a entrega dos dízimos, e ela não está errada a respeito disso. Nas igrejas neopentecostais, o dízimo é visto como uma lei divina e a condição para que todas as bênçãos materiais
sejam concedidas da parte de Deus. Particularmente, Malaquias capítulo 3, onde Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, diz o Senhor, senão eu vos abrir as janelas do céu e conceder abundância. Se vocês não trouxerem um dízimo, eu vou mandar o destruidor, que vai acabar com o salário de vocês, vai acabar com o dinheiro de vocês e assim por diante. Então, eles tomam essa passagem e dizem que o dízimo é uma obrigação, é uma determinação de Deus para os crentes, e que não dar o dízimo é a causa da desgraça financeira. Se você está passando por dificuldade financeira, provavelmente foi membro de uma igreja dessa, você ouviu que é porque você não estava sendo fiel na entrega dos dízimos, das ofertas e assim por diante. Há uma grande pressão psicológica feita pelos líderes a partir dessa passagem de Malaquias 3, de 8 a 11. Bom, gente, nós não podemos negar que servir a Deus com nossos dízimos é uma prática bíblica. Na verdade, antes de o dízimo entrar na lei de Moisés, como parte da obrigação do povo de Israel para com Deus, nos termos da aliança, já tinha sido praticado por Abraão e por Jacó, como vocês sabem, 400 anos antes. Então, não é alguma coisa da lei de Moisés, mas é um princípio da aliança de Deus conosco. É um princípio geral de que nós devemos contribuir para a causa de Deus de maneira proporcional, generosa, voluntária, constante. Então, a lei de Moisés apenas sistematizou aquilo que já havia antes. E essa prática ela não é revogada no Novo Testamento como a forma ideal de contribuição. Isso aqui é um princípio que é importante quando as pessoas perguntam o que é que do Antigo Testamento passa para o Novo. A resposta é essa. O Novo Testamento geralmente diz o que é que não passa. Por exemplo, sacrifícios de animais, as leis cerimoniais, o ministério dos sacerdotes, o templo como local único de adoração, a todo aquele sistema de o que é que pode comer e não pode comer, o calendário sagrado dos judeus, tudo isso não passa para o Novo Testamento. Carta de Hebreus, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, capítulo 14 e 15, carta aos Colossenses, capítulo 2, que faz menção específica à dieta dos judeus e o calendário sagrado. Então, o Novo Testamento, para você saber o que é que do Antigo não passa para o Novo, é só conhecer o Novo. E você vai ver que não passa isso, não passa aquilo, porque se cumpriu em Cristo Jesus. E é interessante que em nenhum momento, essa prática de entregar o dízimo é abolida no Novo Testamento. Não vê isso. O que seria o mais natural? Pensem, os primeiros cristãos eram todos judeus. Como parte de ser judeu, eles entregavam todos os dízimos, entregavam regularmente. Quem morava na Judéia fazia isso frequentemente lá no templo. Quem morava longe de Jerusalém, 3 vezes no ano, ele vinha para as festas, Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa, e então ele trazia o seu dízimo. Quando a viagem era muito longa, ele não podia trazer os carneiros e tudo, ele vendia lá, trazia o dinheiro, chegava no templo, ele comprava. Lembra que Jesus andou dando uma geral nisso aí, porque o pessoal estava explorando os peregrinos. O peregrino trazia dinheiro, comprava o animal lá no templo, e aí oferecia em sacrifício. E tinha gente lucrando com isso, né? Então Jesus deu uma limpada nisso aí. Esse pessoal se converte. Acharam Cristo, o Messias, ele é o cumprimento das promessas de Deus. E eles começam a se reunir nas suas comunidades, as primeiras comunidades cristãs lá na Judéia. Qual seria o sistema que eles já conheciam e que era comum para eles de contribuição? Vocês acham que eles inventaram alguma coisa? Eles pegaram aquilo que já estava at hand, como dizem os americanos, já estava disponível, eles já sabiam, estavam acostumados a contribuir em termos de dízimo, e transferiram isso para o sistema da igreja do Novo Testamento, a ponto de que você não vê nenhuma informação contrária naquelas partes em que o Novo Testamento proíbe algumas coisas que eram do Antigo Testamento. Então,
No Novo Testamento nós não temos nenhuma indicação de que Deus vai condicionar as bênçãos. Sim, é isso aqui. No Novo Testamento nós não encontramos nada dizendo que foi abolido, porém, nós não encontramos também nada que condicione as bênçãos materiais, a fidelidade nos dízimos. Não tem nada no Novo Testamento que diz que Deus vai arruinar financeiramente o crente que não costuma contribuir. Na verdade, o dízimo é visto no Novo Testamento como uma expressão de nossa gratidão e adoração a nosso Deus, sem querer nada em troca. Aqueles capítulos que eu mencionei na parte introdutória às ofertas, capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios, Paulo está falando, na verdade, de um levantamento de oferta para cristãos pobres. Era uma situação pontilear. Mas ele coloca princípios que regulam toda a nossa contribuição. A gente aprende nos capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, que é a parte mais clara da Bíblia sobre contribuição. Se você quiser saber sobre contribuição, é essa parte aí. Lá você é ensinado que contribuir é uma graça, que você tem que contribuir voluntariamente. Deus ama quem dá com alegria. Você tem que ser generoso e contribuir proporcionalmente ao que Deus lhe dá. Qual era o sistema de contribuição que já existia e que cumpre todos esses requisitos? O dízimo. Então, nesse ponto, a teologia da prosperidade está correta. Deus deseja que nós sejamos fiéis nos dízimos. Ela está errada quando transforma isso numa lei e diz que se você não for um dizimista fiel, Deus vai mandar o gafanhoto destruidor, o devorador, o demolidor e tudo quanto é de gafanhoto para acabar com sua riqueza. Você vai perder seu negócio, você vai falir, você vai ficar... Todas aquelas ameaças. Por que é que no Novo Testamento não tem isso? Porque essas ameaças estavam relacionadas às leis civis de Israel. Israel era uma nação. Israel tinha um governo. Israel tinha um rei que precisava de sustento. Tinha todo um sistema de sacerdócio que precisava de sustento. Tinha todo um sistema levítico que precisava de sustento. Então, como nação, lei civil, o dízimo era uma obrigação, como para nós é o imposto de renda. Por que a gente acha estranho, né? Nós temos que pagar imposto de renda. O israelita também pagava, era o dízimo. 3 tipos de dízimo, aliás. O israelita tinha que pagar. Mas hoje a igreja não é mais uma nação. Nós não somos um povo geograficamente falando. Nós somos um povo espiritual espalhado pelo mundo. Nós não temos uma sede, nós não temos exército, nós não temos território, não temos limite geográfico. Então, não é uma lei o dízimo. Mas nós vemos como uma expressão da nossa gratidão a Deus, usando um sistema já aprovado por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, não é lei, mas é uma expressão. Então, quando o crente não é dizimista, o problema não é que ele não é dizimista, o problema é mais atrás. Por quê? Porque ele não é. Por que é que ele não contribui? Qual é o problema? E aí a gente quer chegar no coração da pessoa. Próximo ponto da teologia da prosperidade é sobre os demônios. Os demônios e a miséria humana. Eles estão certos quando identificam a existência de poderes malignos por trás da opressão humana. A Bíblia nos ensina que os demônios podem oprimir pessoas atacando os seus bens e sua saúde. Satanás tirou todos os bens de Jó e a saúde de Jó. Está escrito lá, nos capítulos iniciais do livro de Jó. Deus deu autorização, Satanás, num dia só, acabou com a fazenda de Jó, o rebanho de Jó, ele perdeu tudo. Nem Fernando Collor chega perto do que é que o Satanás fez com os bens de Jó, né? Os bens de Jó. Os que têm a minha idade entenderão o que eu falei. Nós lemos em Lucas 13 a história de uma mulher israelita que durante 18 anos ela vivia encurvada porque ela estava possuída por um demônio. Jesus curou a mulher expelindo o demônio, mas o demônio tinha o poder de mantê-la doente durante 18 anos. Então, os demônios são responsáveis por
doenças e males que nos acontecem. Lá em Efésios 2 diz que ele atua nos filhos da desobediência. Então a gente tem que estar aberto para a possibilidade de ataques satânicos contra os crentes que vão afetar nossa saúde e também os nossos bens. E nós temos que lidar com esses casos com muito cuidado e cautela. E uma vez identificado que a origem é espiritual, então fazer o que a Bíblia manda, orar em nome do Senhor Jesus para que Satanás se afaste. Então, agora, contudo, o problema com a teologia da prosperidade aqui, que ela vai dizer que todo mal é demoníaco. Se você está passando por necessidade financeira, é demônio da opressão, é o destruidor, enfim, todos aqueles nomes de gafanhoto que eles tiraram lá do livro do profeta Joel. Então eles vão dizer isso aí. O problema com isso é que eles não dizem, né, e nesse ponto eles se tornam reducionistas, é que existem outros fatores responsáveis por você não ser bem-sucedido financeiramente. Corrupção, desonestidade, ganância, mentira, preguiça, injustiça. Às vezes você está colhendo o que você plantou em termos humanos. Você não prospera porque você não trabalha. Ou então você não prospera porque você não é honesto nos seus negócios. Ou então você prospera, mas prospera da forma errada, como o pastor falou aqui na mensagem dessa manhã. Então, existem causas humanas para a miséria humana. Nós somos responsáveis por grande parte da desgraça que nos acomete. Quando você diz que tudo é do diabo, você tira a oportunidade de você se arrepender, porque se o problema é Satanás, um demônio, a solução é expulsão, quebra de maldição e manda o bicho embora. Mas e se não for Satanás? Se o problema é você, talvez você precise se arrepender da preguiça, talvez você precise se arrepender da desonestidade, talvez você precise se arrepender de uma série de pecados que você tem cometido e que, no fim, são responsáveis pelo seu problema financeiro. Quando você diz que tudo é do diabo, é reducionista. A Bíblia nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos próprios pelas nossas próprias mazelas. Para não dizer que às vezes é Deus. Às vezes é Deus que tira tudo. Sabe por quê? Por causa da idolatria do coração. Deus às vezes tira. E feliz é a pessoa que Deus faz isso. Porque Deus podia deixar você entregue à idolatria do seu coração. Mas às vezes Deus vai e tira aquela sua propriedade que você tinha como a coisa mais importante, tira aquele carro que você idolatrava, aquela motocicleta que você idolatrava, aquela pessoa que você idolatrava, Deus tira para que você se lembre de voltar para Ele, que Ele é o primeiro amor da sua vida e Ele não vai dividir você com ninguém. Então, não só os demônios, os homens são responsáveis pelas suas misérias e às vezes Deus põe a mão. Então, antes de você dizer que o que está acontecendo com você é um demônio, olhe direito, porque às vezes pode ser Deus. E aí você tem que perguntar, Deus, por quê? E é uma oportunidade para santificação, quebrantamento, mudança de vida e arrependimento. Muito bem. Caminhando para o fim, importância da fé. Os pregadores da prosperidade, eles acertam quando destacam a importância e o poder da fé para a gente obter de Deus o que a gente pede. Muitas passagens da Bíblia nos dizem que se nós orarmos com fé, Deus nos responderá. O próprio Jesus, em Mateus 21, 22, disse, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E com base nessa passagem e muitas outras semelhantes, os pastores da prosperidade acusam os crentes de falta de fé se não recebem as bênçãos materiais depois de uma campanha ou de um propósito, ou se eles não ficam curados. O crente está doente, chama o pastor, para o pastor vir e orar, a oração para curar. O pastor vem e ora, a pessoa não é curada. Geralmente, qual é a resposta que o pastor vai dar? Você não teve fé, por isso que você não foi curado. Então, é isso que eles ensinam. Mas a fé, nós já vimos, não é garantia de que Deus vai dar tudo o que a gente pede. Ela, na verdade, garante que nosso Deus nos ouve e nos responde de acordo com aquilo que Ele sabe o que é melhor para nós. Gente, imagina o apóstolo Paulo dizendo isso aqui, ó. Nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26 a 28. Quando ele diz nós, ele está se incluindo.
nós não sabemos orar como convém. Não é verdade? Muitas vezes, diante de uma situação difícil, complexa, a gente não sabe o que pedir a Deus. A gente acaba pedindo o que parece melhor para nós. Só que Deus, que conhece todas as coisas e tem planos para nós que nem sempre são revelados, Ele pode responder na negativa e dar uma outra resposta, que para nós pode não ser a melhor, mas que, se veio de Deus, com certeza é a melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A fé não é garantia. Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, e orações com fé serão respondidas sempre, mas de acordo com o critério final, que é a perfeita e agradável vontade de Deus. Outro ponto aqui é a busca de uma vida melhor nesse mundo. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Teologia da prosperidade está correta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor. Deus, quando criou o homem, colocou num jardim. Lhe deu toda a criação para que ele dominasse e dela usufruísse, e ainda deu uma esposa. Gênesis 1, 28. Deus prometeu a Abraão uma vida melhor numa terra que manava leite e mel. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. É uma terra que mana leite e mel. Então, Deus fez promessas de prosperidade. Paulo disse, para os que acham que a Bíblia é meio fechada nisso aqui, Paulo disse que se um cristão fosse escravo e tivesse a oportunidade de se tornar livre, que aproveitasse a oportunidade. 1 Coríntios 7, 21, para quem acha que a Bíblia autorizava a escravidão. O apóstolo Paulo diz, olha, se você é escravo, tiver oportunidade, procura a tua liberdade. Procura a tua liberdade. Ou seja, não é errado você querer uma vida melhor, você ter uma situação melhor, morar melhor, ter uma condução melhor. Isso aí não é nada errado. O problema é que não subir na vida e não ter vitória financeira não é sinal de infidelidade e nem é uma prova de que Deus está nos castigando, como ensina o pessoal da teologia da prosperidade, fazendo pressão psicológica para você meter a mão no bolso, tirar até o último centavo para enriquecer esse pessoal. Tem, inclusive, pastores que gostam de ostentar, né, como prova do que eles estão dizendo. Chega de limusine, quando viajam para pregar fora, tem um cachê de $25 mil, tem que ficar num hotel de 5 estrelas, tem que ter até toalha bordada com as iniciais dele e tudo mais. Ostentação para dizer, olha, que eu sou fiel e Deus me abandonou. E Deus me mandou. E nós aqui de calça jeans e camisa de manga curta, hein, pastor? Não é isso? Sem ostentação nenhuma. Mas tem muita ostentação exatamente porque eles acham isso aí. Eles querem mostrar como Deus pode abençoar, dar uma vida assim, não é? Riqueza não é aprovação da parte de Deus, porque tem muitos ímpios que são extremamente ricos e bem-sucedidos. E também, por outro lado, uma vida modesta, simples e na ponta do lápis, isso não é sinal do desfavor de Deus. Não pense isso, né? Que porque você está vivendo apertado, que é a mão de Deus em cima de você, a não ser que você esteja em dívida diante de Deus com alguma coisa que você precisa colocar em ordem. Uma vida que está nos caminhos errados, um relacionamento errado, maneira de conduzir os seus negócios de maneira desonesta. Às vezes Deus aperta para que você venha até Ele. Na relação dos heróis da fé do Antigo Testamento, nós encontramos gente que não tinha morada certa, eram os primeiros sem terra mencionados na história. Eles viviam em caverna, vestidos de pelos de cabra, afligidos e necessitados. Leia lá Hebreus 11, 36 a 38. O próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, menciona em suas listas de sofrimentos, 5 listas que ele tem do sofrimento dele nas cartas que ele escreveu. Entre os sofrimentos tinha fome, sede, frio, nudez e não tinha onde morar. A história da igreja está cheia de exemplos de pessoas pobres, vivendo em miséria extrema, que demonstram uma forte confiança e dependência de Deus, mesmo diante da dificuldade. E a última coisa aqui é que eu queria dizer, é que eles dizem que Deus abençoava materialmente
seu povo no Antigo Testamento. Eles estão corretos nisso, eu já tratei disso, vou só resumir. Mas lembra que Israel era uma nação. A aliança de Deus com Israel, Deus mostrava o favor dele, dando vitória militar, expansão dos territórios, conquista de outros povos, colheitas fartas. Então, isso fazia parte da antiga aliança. Na aliança renovada em Cristo Jesus, não está a inclusão de bens materiais. O que Deus, na nova aliança, promete é que Ele vai lhe perdoar, Ele vai lhe justificar, vai lhe receber como filho, vai lhe dar o Espírito Santo para você andar nos caminhos do Senhor, vai andar com você no vale da sombra da morte, vai lhe receber em glória, e no novo céu e na nova terra, você então vai saber o que é uma prosperidade sem limites. Mas aqui, na nova aliança, agora do Novo Testamento, não faz parte dos termos, não tem uma cláusula dizendo eu vou te abençoar financeiramente. Isso tinha na aliança do Antigo Testamento, na administração da aliança do Antigo Testamento. No Novo, não tem essa cláusula. Por quê? Porque antes Israel era uma nação e agora a igreja não é. Não temos... é diferente, o contexto mudou. Então você não pode apelar para o Antigo Testamento como base para dizer que Deus tem a obrigação de fazer você rico. Deus não tem. Se Ele fizer, levanta a mão para o céu, glorifique, dê graças e seja generoso na sua contribuição e fiel na expressão dizimal da sua gratidão. Mas fora isso, Deus não tem obrigação nenhuma. Deixa eu terminar então dizendo: nós somos advertidos na Bíblia que falsos profetas viriam dentro da igreja e que eles mercadejam o evangelho para enriquecer às custas dos incautos. E eu fico muito irado com esses falsos profetas da prosperidade. Mas às vezes eu fico também com o povo. Por que as igrejas deles são lotadas? Exatamente porque o povo quer benefício, né? Está indo atrás de Deus pelo que Deus pode dar. Quem é que não quer enricar? Né? O nome da Igreja Universal em espanhol é Pare de Sofrer. É o nome dela. Né? Não é Igreja Universal do Reino de Deus, é a Igreja Pare de Sofrer. Então, quem é que não quer parar de sofrer? A igreja é assim, ó. Então, eu tenho raiva desses líderes e também do povo, porque no fim vão ter o que merecem, não é? Se estão com a motivação errada e procurando Deus da maneira errada, Deus vai mandar esses pastores falsos para esse pessoal. Mas se você procura Deus pelos motivos certos, Deus vai lhe mostrar o caminho da verdade. E Deus vai lhe dar pessoas, pastores, que vão pastorear você dentro do temor do Senhor. Então, falsos profetas sempre teve e nós devemos estar prontos a continuar crentes, mesmo que nos falte saúdes e bens materiais, como declarou o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no pasto, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu continuarei a louvar e a confiar no Senhor. Veja Abacuque 3, 17 a 18. Qual é a sua maior motivação para ser crente em Jesus, vir à igreja, orar, ler a Bíblia? Como é que você reage quando faltam recursos financeiros ou falta saúde? Você acha que Deus deveria lhe dar uma condição melhor na vida, depois de tantos anos sendo fiel nos dízimos e ofertas? Para vocês pensarem. Vamos orar e aí vamos para as perguntas. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o lugar dos bens materiais na nossa vida, porque nós não queremos que o dinheiro se torne um ídolo ou a razão da nossa existência. E que nós queremos também aprender a tranquilizar o nosso coração, a não viver ansiosos diante da necessidade financeira que às vezes nos sobrevém. Ajuda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Tem um microfone ali com o Davi. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão. O Davi vai e o pastor Samuel vai responder. Pastor, aí só uma pergunta rápida. Então, a igreja ela não recebe como é que na teologia reformada, como é que a gente pode interpretar aquele versículo, fazei prova de mim, então?
Isso é Malaquias 3, né? Sim, o senhor mencionou um pouco hoje na pregação, Isso. mas eu só queria que o senhor reforçasse um pouquinho mais, se possível. Sim. Eu não posso chegar para Deus e dizer assim: Deus, na aliança que o Senhor fez comigo, o Senhor disse que se eu fosse fiel, o Senhor me faria prosperar. Resposta de Deus: é verdade, faça prova de mim. Deu dízimo para você ver se não lhe abençoou. O judeu no Antigo Testamento podia fazer isso. Hoje eu não posso chegar para Deus e dizer: Deus, na aliança que o Senhor tem comigo, o Senhor me faz prosperar. O Senhor disse que me faria próspero, faz parte do acordo que o Senhor tem comigo, com minha descendência. Aí Deus não vai chegar e dizer: de fato, na minha aliança em Cristo que eu tenho com você, eu vou fazer você prosperar. Faça prova de mim para ver se eu não cumpro os meus mandamentos, para ver se eu não faço próspero. Não funciona no cristianismo, funciona no judaísmo. No cristianismo funciona por causa da aliança. O compromisso que Deus tem conosco é aquele que eu falei: perdão, reconciliação, filiação, adoção de filhos, santificação, presença do Espírito Santo, dons espirituais, crescimento, presença no sofrimento, finalmente ressurreição dos mortos e nos receber na glória. Então, fora isso, não tem nada na nova aliança que prometa prosperidade. Deus dá por sua graça, se Ele der a graça. Então, você não pode usar essa passagem, fazer prova de mim, no contexto cristão. Na antiga aliança fazia sentido, porque era uma das cláusulas do contrato de Deus com a nação de Israel. Quando ele chamou Abraão, foi que ele disse: de ti farei uma grande nação. De ti farei engrandecerei o teu nome, te darei uma terra que... Então fazia parte da cláusula de aliança de Deus com Abraão, mas não comigo. Tá bom? Hoje a gente leu no capítulo sobre os votos e sobre o sacrifício para conseguir alguma coisa. Nós sabemos que isso estava no passado e que a nova aliança não tem mais. Mas como é que isso se sustenta hoje? Com tantas provas que isso não... Eu creio que o que o pastor Samuel quis dizer é que nós, quando vamos servir a Deus, nós devemos fazê-lo de todo o coração. Você até pode estar certo na forma externa, mas Deus deseja que você, no fundo do coração, esteja louvando, como ele citou Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, o voto fazia parte do culto do Antigo Testamento e faz parte do culto do Novo. O voto é um juramento. E, por incrível que pareça, você encontra no Novo Testamento juramentos. Especialmente o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu chamo a Deus, capítulo 9 de Romanos, eu chamo a Deus por testemunha de que eu tenho grande tristeza e dor no coração pelos meus contemporâneos judeus, porque eles não creram em Jesus. É o início do capítulo 9 e o capítulo 10. Então ali é um juramento. É um juramento. Então juramentos, eles podem ser feitos pelas coisas lícitas e com seriedade. O que Jesus proíbe é o juramento hipócrita e falso. Mas você pode invocar o nome de Deus e dizer, em determinadas circunstâncias, prometer fazer alguma coisa. Eu tive que jurar fidelidade à Escritura quando eu fui ordenado pastor. Quando eu casei, eu jurei diante de Deus que seria fiel a mim até que a morte nos separe. Então, os juramentos têm esse lugar. O que o pastor quis dizer é que você evitasse ser precipitado quando você for fazer um juramento. Então, pensa bem. Essa mulher que está aqui, você está pronto para jurar diante de Deus que você vai ficar com ela até que a morte separe? Está pronto? É isso. Então não se precipita. Às vezes o pessoal conhece alguém, com 3 semanas já vão casar, fazer juramento perpétuo e com 2 meses está arrependido, né? É juramento de tolo, é palavra de tolo. Então tem que ser ações pensadas quando você empenha a sua palavra diante de Deus. Esse é o princípio. É o princípio do voto, do juramento. A questão é que você... E o que você disse, você tem que cumprir. Só tem uma situação que eu gosto de brincar com a Minca, né? Lá no Antigo Testamento, quando a mulher fazia um voto, o marido chegava, perguntava: que voto você fez? Eu fiz isso. O marido: não vale não. Aí desfazia.
Então, é a segurança para a esposa é que o marido pode anular qualquer voto que a mulher fizer. Não está dizendo o contrário, tá? Valdênio. Pastor, em Deuteronômio capítulo 14, verso 22, que o senhor citou agora há pouco, os israelitas comiam o dízimo. E se falava sempre na Velha Aliança sobre o dízimo como alimento. Sim. Frutos, cereais. Inclusive, eles comiam o dízimo e também ele não oferecia o dinheiro, mas o dízimo como alimento. Tanto que eles vendiam e pegavam o dinheiro e botavam no bolso, porque não podia colocar um boi nas costas e andar. Aí chegava lá, vendia fazia o sacrifício dos alimentos e dos animais. Sim. E, inclusive, no Mateus 23 fala sobre cominho, pimenta, alguma coisa assim, alimento. Inclusive, os da prosperidade fala que isso aí está incluído como que o Novo Testamento fala sobre o dízimo nessa parte, diz que Jesus estava... Só que essa parte ainda pertence à Velha Aliança, porque Jesus, o mediador em Hebreus 9, diz que Jesus, o testamento só vale com a morte do mediador que... Eu preciso só saber a sua pergunta. Mas no final a pergunta está relacionada com isso. Alimento e na coleta. Entendi. Coleta em 1 Coríntios 16, coleta. 2 Coríntios capítulo 9, coleta. E não se fala em dinheiro, dízimo. fala em dinheiro. Finalizando, por que não seria melhor, em vez de taxa? Taxa está ligado a... Taxa está mais ligado, 10% no caso. Está ligado ao que você falou, que nós pagamos imposto. Está ligado mais à lei. Por que não seria o princípio generosidade e amor? Certo. É porque não é só generosidade e amor. Tem um princípio que é o princípio da proporcionalidade. Cada um deve contribuir de acordo com o que tem recebido da parte de Deus. Se Deus lhe abençoou muito, você contribui muito. Se Deus lhe abençoa menos, você contribui menos. Para que seja justo, desde Abraão, 10% foi a proporção colocada. Não sei por quê. Se você me perguntar, pastor, por que 10%? Por que não 20%? Porque Deus podia pedir 20%, né? Por que não 5%? Não sei. Eu sei que começou com Abraão. 10%, Jacó foi na mesma proporção, ratificado na lei de Moisés. Então, o dízimo, ele satisfaz essa demanda de algo que é generoso, algo que é voluntário e proporcional, para que ninguém diga assim, a contribuição... Veja que Jesus diz que a contribuição da viúva pobre foi mais do que daqueles outros, não é? Por que o dízimo é bom? Porque nivela todo mundo. A gente dá de acordo com o que recebe. Então ninguém pode se vangloriar de ter contribuído muito para a igreja, porque a gente vai responder, você contribuiu muito porque Deus lhe deu muito. E também ninguém que dá pouco, ele vai dizer, eu estou dando pouco demais. Não, você está dando em proporção àquilo que Deus lhe deu. Então, o sistema proporcional, ele sana um monte de problemas e evita você trazer um boi para dentro para entregar aqui para a junta diaconal, ou uma caçamba, um truck cheio de trigo, né? A gente traz o recurso mesmo que é melhor. Mas eu entendi sua pergunta. Olha, ele está dizendo aqui que se trouxer, faz um churrasco. Não tem problema. Última pergunta aqui atrás. Cadê? Levanta a mão para eu ver. Quem vai fazer a pergunta? Sou eu que estou traduzindo. Continuo sem ver você. Cadê? É que eu estou na salinha da tradução. Você está lá dentro da tradução. Daí, fala que eu estou te ouvindo. Fala que teu servo ouve. A gente ouviu hoje na pregação e a gente também, o senhor tocou nesse ponto sobre não tem nada errado a gente querer uma vida melhor, a gente buscar coisas boas e usufruir. Como que a gente pode entender isso na vida, por exemplo, de pastores e ministros? Porque os pastores que o senhor citou da teologia da prosperidade, eles ostentam uma vida luxuosa e às custas das pessoas que estão deixando de ter para dar para eles. Mas quando a gente fala de pastores fiéis, homens que estão levando o evangelho, como que a gente pode entender esse princípio aplicado na vida deles? Muito bem. A gente tem que lembrar o seguinte, ser pastor é uma vocação. Vocação, não é um emprego, é uma vocação.
Significa que quando uma pessoa resolveu ser pastor, decidiu ser pastor, ela renunciou a uma provável carreira de sucesso em qualquer outra área da vida e as recompensas financeiras que aquela carreira, porventura, poderiam dar. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu estava terminando engenharia industrial, desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco. E os meus pais disseram: você vai largar isso aí para ser pastor? Você vai abandonar uma carreira numa área que você gosta e tudo mais? Eu disse: vou, porque eu sinto que Deus está me chamando e Ele vai cuidar de mim. Pastor Samuel era advogado. Quando eu encontrei com ele em Brasília para tentar convencê-lo a não ser pastor. E graças a Deus ele não ouviu o que eu disse. Então é uma vocação. É uma vocação. O pastor verdadeiro, ele não entra no ministério pensando em prosperidade financeira. Ele entra para servir. Agora, por outro lado, a igreja, tem igreja que se aproveita disso e mata o pastor na unha. Mata mesmo, sem condições para o pastor trabalhar. Pastor tem mulher, pastor tem filhos que precisam se vestir, precisam ir para a escola e uma série de outras coisas, como qualquer outra pessoa. E aqui, olhando do outro lado, a igreja deveria cuidar dos seus pastores para que eles possam fazer o trabalho deles da maneira correta. Hebreus... é o que dá andar sem Bíblia. Hebreus 13, verso 7 e verso 17. O pastor já está com a aberta aqui, ó. Pronto. Hebreus 13 diz aqui, ó. Não, pastor, cadê? 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerem atentamente o fim da sua fé e imitem da sua vida e imitem a fé que tiveram. Aí no verso 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo. Vocês deviam cuidar que os pastores de vocês fizessem o trabalho deles com alegria e não gemendo, porque tem muito pastor está gemendo, está indo lá consolar outros quando ele mesmo está precisando de consolo. Está indo lá visitar alguém que está passando dificuldade financeira quando ele mesmo está passando também. Então, se por um lado o pastor não estabelece, dizendo: olha, eu quero ganhar, eu acho errado isso, o pastor chegar e dizer: olha, eu quero ganhar tanto. Não, o pastor vai dizer o seguinte: olha, eu preciso para viver uma vida digna, não estou uma vida opulenta, mas para viver uma vida digna do nível de vocês, eu preciso de tanto. E aí a igreja deve providenciar aquilo que o pastor precisa para viver com tranquilidade. Em algumas situações, o pastor tem que trabalhar fora, como Paulo. Em várias situações, ele foi fazer tendas porque a igreja não tinha condições de sustentar. Então, é possível fazer isso, se chama pastor bivocacionado. O ideal do pastorado é que seja integral, que tem visita para fazer, aconselhamento para fazer, preparação de sermão, pesquisa, preparar para responder pergunta tipo de Valdênio para cima. Então, isso leva tempo, né? Leva tempo e dedicação. Tá bom? Então, por um lado, o pastor não deve estar correndo atrás de dinheiro. Por outro, a igreja deve prover que ele possa trabalhar com tranquilidade. Pastor Samuel pediu a palavra aqui. Só um minuto. Nisso que ele está falando aqui, é só para vocês terem uma ideia em relação à nossa igreja. Nós temos... Cadê Nil? Está lá dentro. Nós temos um pastor que nós gostaríamos de tê-lo full time no nosso staff, mas a nossa igreja não tem condição ainda, né, para isso. Né? Infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto de poder fazê-lo, mas esse é o objetivo, é de que o pastor possa ser integrado full time para poder servir aos irmãos de Fort Myers. Então, veja como a importância daquilo que está sendo falado existe. Tem mais uma pergunta, eu acho. Pode falar, levanta a mão, por favor. Eu fiz parte de muito tempo de uma seita da Universal, desde
eu fiz parte desde 79 até 2022. E existem 3 conceitos que eles usam muito, que eram muitos usados para poder confundir a questão de prosperidade. Um deles é sobre o galardão. Galardão. Que sim. cada um recebe segundo as suas obras. A outra é a lei da semeadura, é uma coisa que tem muita dúvida, porque o homem colherá aquilo que plantar. Uhum. E a terceira questão é sobre o dízimo, ainda voltando à pergunta anterior. Porque na questão do Novo Testamento não existe não é cobrança, esse termo do dízimo. Eu digo nas cartas paulinas. E que esse dízimo do Antigo Testamento não era dado à casa do Senhor, era dado à casa do tesouro, que era o governo da época de Israel. Então, esses 3 são as coisas que mais as pessoas têm dúvida. Uhum. Se ela tem que ser dizimista, porque antes dava na casa do tesouro, se ela deve semear, porque existe a chamada nas igrejas, a lei da semeadura e a questão do galardão. Eu queria, assim, resumidamente... São 3 perguntas numa só. Então, 3. Vamos uma por uma. Diga a primeira, para eu poder... A primeira foi a questão do galardão. Galardão. O galardão é a recompensa final que Deus vai dar ao crente fiel. 1 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala do dia do juízo, em que Deus vai examinar a obra do seu povo e dará a cada um conforme o galardão. É por isso que Paulo diz, com base nisso, ele diz assim: é muito precipitado vocês dizerem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porque vocês não conhecem o coração desses homens. Só no dia do juízo é que vai ser revelado o que é realmente a intenção do coração. E aí cada um receberá de Deus o devido louvor. Então, o galardão é uma promessa para o futuro, quando Deus vai expor aquilo que hoje nos é oculto. Então, não tem a ver com bênção material, não. Então, pode ficar tranquilo, o galardão é... Tranquilo não, ou triste, né? Porque o galardão é uma coisa futura. A segunda coisa, a lei da semeadura, está em 2 Coríntios, capítulo 9. Paulo diz, o que semeia muito, muito vai colher. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Considere a possibilidade de que Paulo tem em mente uma semeadura de natureza espiritual. A pessoa que abençoa... Porque no contexto todo ele diz, Deus ama quem dá com alegria, é melhor dar do que receber. Sempre Paulo está enfatizando o lado espiritual da contribuição. Então, a lei da semeadura significa que se você é fiel, se você é generoso, se você contribui, Deus vai lhe recompensar. Não necessariamente financeiramente, mas com outras alegrias que são melhores do que a alegria financeira, recompensas financeiras. O problema da teologia da prosperidade é aquilo que eu disse. Eles tiram a questão da prosperidade e fazem uma releitura total e só vê dinheiro. Só vê dinheiro e não vê esse outro lado. Terceira, a questão do dízimo. Né? Casa do Tesouro, eu preciso ver isso aí, mas eu tenho quase certeza de que era o local no templo onde eram guardados os dízimos, que eram em espécie ou em ouro, prata, coisas preciosas. É que, como era uma teocracia, servia tanto para pagamento dos sacerdotes que viviam daquilo ali, como para a ajuda do rei também. Mas isso aí eu vou ficar devendo, eu vou ter que dar uma olhada sobre isso aí. Eu sempre entendi que tinha a ver com aquele local no templo onde eram guardadas as contribuições em espécie. Mas para nós não vai fazer diferença, porque isso aqui não é o templo. Nós não temos mais templo. O templo é a igreja. Onde a igreja estiver reunida, ali é o templo. Nossas contribuições, elas deveriam ser para aqueles que, dentro da igreja, foram escolhidos para administrar corretamente. Atos capítulo 6, a gente lê sobre a eleição dos primeiros diáconos, que tinham como objetivo distribuir a cesta básica entre as viúvas. Então, hoje, o que nós fazemos é trazer os nossos recursos, as nossas ofertas, para que os diáconos administrem.
quem é pobre, quem é necessitado, quem está precisando, o sustento dos pastores, obra missionária, mandar missionário. Nós sustentamos, nossa igreja sustenta vários missionários, né? Que é com o dinheiro de vocês. Tá bom? Obrigado. Mais uma. Acabou? Ótimo. Gente, muito obrigado. Pastor Samuel, para encerrar. Vamos orar. Obrigado, pastor. Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela clareza da tua palavra, tratar sobre esses temas, eles só são possíveis porque a tua palavra é clara em relação a eles. Senhor Deus, tira de nós qualquer temor de homens e nos dá o temor do Senhor. Faz de nós uma igreja próspera, faz de nós uma igreja que tem alegria na contribuição, uma igreja generosa, uma igreja que avança, não apenas plantando outras igrejas, mas enviando missionários mundo afora, para que, a partir desse local aqui pequeno, a glória, a beleza, a salvação, o evangelho possa ser espalhado pelos 4 cantos desse mundo. É o que nós te pedimos ousadamente, no nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.